Senhor, mulher de Deus. Nesse Dia Internacional da Mulher, eu quero celebrar a Deus pela sua vida. Que nesse dia nós possamos voltar lá no início, lá em Gênesis 2, no propósito para o qual nós fomos criadas. E ao nos lembrarmos dele, possamos viver em plenitude tudo aquilo que Deus sonhou para nós. Amém? Bom, para você que não me conhece, eu me chamo Lívia e nessa programação especial eu fui convidada para trazer uma reflexão para vocês a respeito do tema Tornando-me uma Mulher Sábia. E eu queria iniciar minha fala lendo com vocês um versículo que se encontra lá em Provérbios, capítulo 4, verso 7, que diz: A sabedoria é a coisa principal. Adquire, pois, sabedoria. Sim, com tudo o que possuís, adquire o conhecimento. A Bíblia, ela exalta a importância da sabedoria. Em alguns trechos, ela ressalta a importância e a necessidade de que as mulheres sejam sábias. Provérbios 14:1 nos diz que a mulher sábia é uma bênção para o seu lar, uma vez que as suas atitudes e as suas palavras, elas edificam e elas fortalecem a sua casa. Na verdade, o livro de Provérbios todo é um contraste entre o homem ou a mulher sábia e o homem ou mulher tolos. Mas, afinal de contas, o que é sabedoria? E como eu posso me tornar uma mulher sábia? São sobre esses dois questionamentos que nós vamos conversar neste dia. A respeito do primeiro questionamento, o que é sabedoria? Na nota da Bíblia da Mulher diz assim: sabedoria é a capacidade de aplicar o conhecimento de Deus com respeito à vida, de maneira prática e eficaz no nosso lar. E aí está o segredo de nós edificarmos um lar abençoado, aplicarmos o conhecimento de Deus na nossa vida prática. Ao entendermos o que é sabedoria, a gente chega no nosso segundo questionamento. Então, como é que eu faço para me tornar uma mulher sábia? Bom, em primeiro lugar, temendo a Deus. Provérbios 1:7 diz que o temor do Senhor é o princípio da sabedoria. Mas o que é temer a Deus? Com certeza, temer a Deus não é ter medo de Deus. Ter medo que Ele nos castigue caso a gente não faça algo que Ele deseja. Eu gosto da definição que diz que temer a Deus é amar o que Ele ama e abominar o que Ele abomina. Quando nós tememos a Deus, nós entendemos que os planos de Deus são maiores e melhores do que os nossos e que os seus princípios, os seus mandamentos servem para nos proteger. A palavra de Deus diz que o temor ele é sensato. Está lá em Salmo 110:10. Ele é puro. Está lá em Salmo 19:9. O temor do Senhor nos dá conhecimento, Provérbios 1:7. E o temor do Senhor prolonga a nossa vida, está lá em Provérbios 19:23. Então, quem teme ao Senhor é, portanto, sábio, porque honra a Deus e vive pelos seus princípios. Como nós podemos nos tornar uma mulher sábia? Em segundo lugar, desejando a sabedoria. Lá em 1 Reis 3, conta a famosa história do rei Salomão, no momento em que Deus dá a ele a oportunidade de ele pedir qualquer coisa. E dentre tudo que ele podia pedir, ele pediu sabedoria. Os versos 11 e 12 é a resposta de Deus a esse pedido de Salomão. Diz assim: Disse-lhe Deus: Porquanto pediste esta coisa, e não pediste para ti riquezas, nem pediste para ti a vida dos teus inimigos, mas pediste para ti entendimento para ouvir causas de juízo. Eis que faço segundo as tuas palavras. Eis que te dei um coração tão sábio e entendido, que antes de ti igual não houve, e depois de ti igual não haverá. Salomão ele nos dá um exemplo do passo rumo à sabedoria, que é desejá-la. Salomão desejou sabedoria mais do que qualquer outra coisa que o coração humano pudesse desejar. Será que nós temos desejado sabedoria? Você pode responder que sim. Mas a pergunta é, será que nós temos desejado sabedoria acima de todas as outras coisas que o coração humano possa desejar? Será que nós desejamos sabedoria mais que riqueza? Será que nós desejamos sabedoria mais que a vida dos nossos inimigos? Será que nós desejamos sabedoria mais do que ter vida longa? Será que nós temos desejado mais a sabedoria do que qualquer outra coisa? Lá em Provérbios capítulo 3, os versos 3 e 15 dizem assim: Feliz é a pessoa que encontra sabedoria, aquela que adquire conhecimento. O 15 fecha da seguinte forma: a sabedoria vale mais do que rubis,
Nada do que você deseja se compara a ela. Como nós podemos nos tornar uma mulher sábia? Em terceiro lugar, orando por ela, orando por sabedoria. Uma vez que nós reconhecemos a nossa necessidade de sabedoria e entendemos que só Deus tem a verdadeira sabedoria, então nós precisamos pedir a Ele. Como Tiago nos exorta no seu livro, no capítulo 1, no verso 5, ele diz assim: se falta sabedoria a ti, peça a Deus e vos será dada. Deus tem alegria, Ele de forma liberal deseja derramar sobre nós sabedoria. Mas, da mesma forma, em Provérbios 2, 3, Salomão também ele vai dar esse mesmo conselho. Mas eu quis trazer esse conselho de Salomão pela forma como ele colocou. Ele diz assim, clamem por sabedoria. Eu gosto dessa palavra clamar. Clamar é um rogo mais intenso. É algo mais intenso do que simplesmente pedir. Deixa eu te explicar numa ilustração para você entender. Se a sua casa está pegando fogo, você não vai pedir ajuda assim. Oi moça, com licença, você tem um balde d'água para jogar aqui na minha casa que está pegando fogo? Não. Quando a nossa casa está pegando fogo, a gente grita, a gente alarma, a gente se desespera. Por quê? Porque a gente entende a urgência daquela situação. A gente entende que uma casa pegando fogo é algo urgente e, portanto, a gente precisa clamar. Não dá tempo de pedir educadamente, não dá tempo de medir as palavras, porque a gente entende que é urgente. Da mesma forma, nós precisamos entender que sabedoria nas nossas vidas é algo urgente e, portanto, nós precisamos clamar por ela. Mas será que nós temos ocupado as nossas orações clamando por sabedoria? Quantas orações de emergência, de pedido de socorro seriam evitadas se nós tivéssemos tido o cuidado de pedir a Deus sabedoria, aplicar o seu conhecimento de forma prática nas nossas tomadas de decisões, nas nossas escolhas? Quantas orações nós poderíamos evitar se nós pedíssemos a Deus sabedoria? Deus é a fonte de sabedoria e nós precisamos ir a Ele e pedir por sabedoria. Como nós podemos nos tornar uma mulher sábia? Em quarto lugar, procurando por sabedoria. Provérbios capítulo 2, versos 4 e 5 nos dizem da seguinte forma: se como prata a buscares e como tesouros escondidos a procurares, então entenderás o temor do Senhor e acharás o conhecimento de Deus. O mineiro, quando ele vai escavar pedras preciosas, ele empreende um grande esforço. Isso exige dele suor, lágrimas, sangue. Sabe por quê? Porque tesouros preciosos não ficam expostos. A gente não vai tropeçar neles andando pelas ruas. As riquezas, elas ficam escondidas, mas elas estão lá esperando para serem descobertas. E só quem de forma diligente, determinada, empreender os esforços necessários, vão encontrá-las. Se nós desejamos o tesouro da sabedoria de Deus, nós precisamos diligentemente, intencionalmente, nos esforçarmos e buscarmos essa sabedoria. Não esperando que caia no nosso colo ou que a gente tropece por ela nas ruas, mas de fato buscando a sabedoria. Nesse mesmo capítulo 2, Salomão vai deixar de forma bem clara onde nós devemos buscar essa sabedoria. O verso 6 diz: porque o Senhor dá a sabedoria e da sua boca vem o conhecimento e o entendimento. Aqui está a grande pista para a gente, onde nós vamos encontrar a nossa sabedoria. Na Bíblia, na palavra de Deus. Mas será que nós temos realmente, diligentemente buscado esse tesouro na palavra de Deus? Quais são os esforços, as diligências que nós estamos empreendendo para buscar a sabedoria na palavra de Deus? Será que a gente tem esmiuçado a Bíblia em busca da sabedoria? Será que a gente tem buscado sabedoria todos os dias nas Escrituras? Como nós podemos ser sábias? Em quinto lugar, crescendo na sabedoria. Nós não podemos nos acomodar naquilo que nós já alcançamos em Deus. Salomão, ele é um bom exemplo de alguém que entendeu a sua necessidade de sabedoria, orou buscando sabedoria, mas não cresceu em sabedoria. No fim, Salomão acabou se envolvendo com mulheres estrangeiras, que
o levaram à idolatria e o seu desejo por sabedoria, bem como o cumprimento dos princípios eternos de Deus, ele acabou falhando. A nossa necessidade de sabedoria é enquanto nós estivermos nessa terra, enquanto nós estivermos aqui nessa passagem, nós vamos precisar de sabedoria. E se a nossa necessidade é enquanto estivermos aqui, então enquanto estivermos aqui, nós precisamos buscar de forma diligente crescer em sabedoria. Eu sei que essa reflexão bem rápida não vai abarcar tudo a respeito de sabedoria, né? Nós não vamos esgotar o nosso assunto aqui nessa reflexão. Mas o meu desejo é que ela possa ter incentivado a você a desejar, buscar e crescer em sabedoria. Que nós possamos correr para Deus, a fonte de toda e verdadeira sabedoria, para nos tornarmos então mulheres sábias. Que nós possamos fazer a diferença onde quer que Ele nos coloque. Que Deus em Cristo te abençoe.